com o ator Paulo Pires para o jornal Viva Cidade. Caríssimo Paulo, começo por te questionar, pegando naquilo que se calhar foi mais emblemático, né, além de seres ator, foi ter sido um dos modelos mais internacionais e mais conhecidos de sempre enquanto lusitano. Com esse sucesso todo que alcançaste, o que é que te fez abandonar essa carreira? Olha, isso foi de facto, eu não lhe vou chamar um acidente, porque tem sempre uma conotação negativa, mas nunca foi, até acontecer, não era um desejo sequer meu, não era uma direção, não era um objetivo, foi algo que me desafiaram para fazer e foi para mim uma forma na altura de conseguir ganhar algum dinheiro, viajar com isso e pronto, e ver o que é que ia acontecendo e depois passar a outras áreas. Mas tive imenso prazer enquanto trabalhei nesse meio. É uma altura da qual não tenho saudades, mas tenho tenho saudades dos momentos bem vividos e dos colegas e das viagens e de alguns trabalhos e momentos passados, mas não tenho propriamente, não guardo disso, não digo, ai, que pena que passou, não, foi um trajeto, teve o seu tempo, mas de facto eu já me interessava mais por áreas ligadas às artes plásticas até na altura, porque estava em arte e design e até pensava em fazer escultura e depois pensei em realização de cinema, portanto aquilo foi uma coisa que entrou ali, foi um mundo novo que se abriu e foi mais do que um mundo novo, foi uma possibilidade e eu confesso que até entrei não acreditando muito que ia funcionar, e depois foi assim, uma bola de neve rápida, as coisas aconteceram rapidamente, embora tenham sido durante algum tempo, mas os trabalhos sucederam-se e correu bem. Mas foi um ciclo natural, não te custou propriamente muito essa decisão de deixar, não é? Foi algo... Nada, de todo. Aliás, quando surgiu depois a primeira possibilidade de trabalhar em cinema, que foi no filme do José Álvaro de Moraes, o Zéfiro, já foi um espreitar a um universo que me interessava mais. Depois, quando fui desafiado para fazer mais tarde, novamente, cinema e depois teatro, eu comecei a não ter qualquer dúvida, se é que alguma vez a tive, de que era aquela área que me interessava e logo aí passei a estabelecer um ponto que era sempre que existisse, sempre que eu pudesse optar, sempre que houvesse um trabalho como ator ou um trabalho como modelo, eu optaria, não dependendo do dinheiro, mas dependendo de que a área que me interessava era a área de ator. Portanto, foi muito natural, foi mesmo muito natural. Depois ainda houve ali um período, eu até deixei mais cedo do que se dizia de trabalhar como modelo, o que continuei foi a fazer coisas que até hoje faço, relacionadas com publicidade. Exato. Mas a minha opção foi foi até relativamente cedo, e assim que comecei, que foi ali por 90, em 94 tive a primeira experiência em cinema e depois em 96 foi uma coisa mais a sério, 95, 96, e a partir daí não tive qualquer dúvida de que o que eu queria fazer era tentar trabalhar como ator. E nessa transição, e com esse teu tal bichinho das artes plásticas, chegaste a realizar algo a nível da escultura, do design, chegaste a produzir? Né? Não, fui sempre fazendo as minhas coisas a nível pessoal e fotografia, depois houve uma altura e depois o facto de ter trabalhado como modelo abriu-me muito também o interesse pela fotografia, que é um hobby que eu mantive e que confesso que até hoje caiu um bocadinho, porque a fotografia banalizou-se de tal forma hoje em dia com as redes sociais e com toda a gente tem uma máquina fotográfica no bolso, não é? Exato. E eu deixei um pouco de fotografar com a regularidade que o fazia. Mas portanto, fui sempre fazendo as minhas coisas pessoais e pensando sempre, sonhando sempre com projetos, mas adiando constantemente. Muito bem. Olhando para a tua longa carreira de ator, com vários papéis desempenhados, houve ou alguma situação em que, porventura, tu aprendeste mais sobre ti próprio e que até te tenha surpreendido de tal maneira?
Olha, este trabalho, uma das coisas incríveis que proporciona é uma grande análise, não só de nós próprios, como também dos outros, não é? Obriga-nos a uma constante dissecação nós estamos constantemente a dissecar os sentimentos, os nossos, os dos outros, a observar, e isso de facto tem sido uma constante ao longo dos trabalhos. Houve trabalhos que me obrigaram mais a aprofundar quem eu sou e a procurar zonas mais, inclusive mais negras de mim próprio. Eu acho que os trabalhos em que as personagens são mais duras, mais violentas ou mais negativas, os chamados vilões, Exato. obrigam-nos a uma viagem interior muito mais perturbadora, não é? Porque nós vamos mexer com sentimentos que inclusive por vezes não sabemos que temos e de facto isso é uma área, é uma zona complexa. E torna-te mais difícil a realização desses papéis, não é? Porque não se sai fora do teu mundo. Sim, acho que é mais difícil, até porque depois, por vezes, há uma espécie de uma contaminação. Esse tipo de personagem, por vezes, traz-te um lado que depois, no teu dia-a-dia, pode desestabilizar-te. Acho que isso pode acontecer também. Ou então personagens, não necessariamente negativas, mas personagens mais sentimentais, mais intensas, mas são dessas que os atores gostam, são dessas que eu gosto também, não é? Exato. São essas personagens que eu gosto também. Sim, vários trabalhos me foram marcando ao longo da vida, de formas até diferentes. Eu acho que até os primeiros trabalhos, a pessoa quando começa a trabalhar neste meio, não tem muitas defesas e tem muitas inseguranças e as personagens tomam mais conta de nós, não é? Ou então nós não conseguimos entrar nelas e numa tentativa de entrar, porque não temos ainda muita técnica ou muita experiência de como lá chegar, apoiamos-nos muito em nós próprios, mais do que a construção de uma personagem, em nós próprios, e há algum lado nosso que chegue àquela pessoa, àquela personalidade. E isso faz com que nos afete mais. Eu acho que depois, com o tempo, vai-se criando vamos criando uma forma de nos protegermos. Mas quando menos esperamos, isso corre mal, porque nem sempre, e principalmente quando nós trabalhamos com alguém que nos tira, isto é um clichê dizer esta frase, mas ela existe, é da nossa zona de conforto, de facto, não é? Quando alguém nos faz sair completamente daquilo que é, e que descobre coisas em nós. Isso aí é de facto o mais não só interessante, mas também perturbador. Muito bem. E seja pela tua maneira de ser, pensar e estar na vida, e seja no teu espectro profissional, o que é que te sensibiliza mais em concreto e impressiona pela positiva? Daquilo que vais encontrando e fazendo, o que é que de facto te sensibiliza? Mas dizes na vida em geral? Sim, tanto na tua maneira de ser como quando és representando, não é? O que é que com aquilo que te deparas e te ainda se sensibiliza, ainda és capaz, não é? Mostrar que os homens também choram, não é? Também têm sentimentos, o que é que te faz assim ficar derretido, por assim dizer, uma das coisas que, assim, eu gosto muito porque uma das coisas também que me passou pela cabeça foi a área e que me passou pela cabeça e que sempre me estimulou foi a área da psicologia, a área da análise do ser humano, as pessoas, nós, a nossa relação, as relações são grande parte das vezes o género de filme que interessa, o género de teatro que me interessa, que são as relações entre as pessoas, essa simplicidade e ao mesmo tempo complexidade, não é? Porque nós, basicamente, acho que andamos todos no mundo pela mesma razão, queremos mais ou menos as mesmas coisas, embora por vezes as coisas ganhem uma complexidade e acabemos por ser iguais e tão diferentes. Mas de facto essas coisas simples, a simplicidade das coisas, o sentimento,
a simplicidade, não, a sensibilidade das coisas, o ser sensível às coisas simples. Aquilo que me move mais enquanto ser humano e enquanto alguém que trabalha nesta área também, acho que sempre foi e cada vez mais será isso, o apreço, o gosto pela simplicidade das coisas, pela nossa essência, sem grandes artifícios. Nunca foi também o dinheiro que me moveu, ele é necessário e é bom que tenhamos o suficiente para não estressarmos muito com essa situação, mas é bom também não estarmos refém dele. Portanto, é isso que me move enquanto pessoa, enquanto ator, são de facto projetos onde possamos entrar neles com prazer pela vida, e aliás este momento que estamos a atravessar, eu não sei se ele traz alguma coisa positiva, mas de facto se esta pandemia trouxe, é nós sermos obrigados, não foi uma opção nossa, acho que rapidamente vamos esquecer isto também, mas acho que é nós sermos obrigados a valorizar a simplicidade das coisas também, não é? Exato. E por outro lado, não é? Pegando agora no outra componente e nestas relações que falas, não é? E muitas vezes as pessoas também nos surpreendem pela negativa. O que é que mais te aborrece em cada uma dessas situações? O que te incomoda realmente e te afeta negativamente? Daquilo que vais descobrindo nas pessoas, nas relações, o que é que a ti, na tua maneira de ser, algo que tu não podes conceber, não é? Naquilo que vais vendo e que te incomoda? Olha, o que me incomoda, incomoda-me de facto a arrogância das pessoas, mas principalmente há uma coisa que me espanta, é o quanto o ser humano gosta de poder. O quanto as pessoas, o quanto o poder e o dinheiro, lá está, lhes dá um prazer que de repente tudo parece perder o sentido. Há pessoas, espanta-me como é que é isso que move muita gente, que mais do que, ou como político ou como alguém que decide, mais do que deixar um legado que as pessoas digam é incrível a obra que esta pessoa fez, por vezes parece que isso não interessa já, e só interessa o poder pelo poder, e é uma coisa tão viciante quanto estranha para mim, porque eu acho que nós, até pelo nosso ego, nós também gostamos de sentir que fazemos as coisas bem feitas, e todos nós gostamos de poder, mas é muito perigoso o poder, porque ele pode nos consumir, eu acho, e ofuscar, e de facto isso é uma das coisas que mais me surpreende. Ultimamente tem-se falado muito sobre racismo, por exemplo, e o racismo para mim é uma coisa também que ainda há pouco tempo falava com amigos meus sobre essa temática, porque as pessoas em entrevistas e etc. perguntam muito e ultimamente tem-me feito essa pergunta, o que eu sinto em relação ao racismo, se ele existe, se não existe, e eu também me pergunto como é que é possível estarmos porque isso é uma coisa também que me surpreende, que é como é que é possível estarmos no século XXI e que as pessoas ainda não tenham resolvido esta questão. Ou seja, eu sei que é politicamente correto falar eu não sou racista, não sei o quê, mas de facto a mim parece mais do que isso, parece-me até já estranho que isso ainda não esteja resolvido, que ainda não se perceba que só estamos a falar de um tom de pele diferente que tem a ver com uma área do mundo onde as pessoas nascem. E concordas com o próprio Mandela, e não é só Mandela, Morgan Freeman, diz que o facto de se falar racismo e nesta diferenciação da cor de pele, estamos a incitar, estamos a dar vez e voz ao racismo. Se deixarmos falar isto e deixarmos considerar estas diferenças de pele, o racismo também não acaba por aí. Concordas com isso ou não é assim tão simples? Não sei se é assim tão simples, mas respeito a opinião deles, porque são duas pessoas que eu admiro. O Morgan Freeman, por exemplo, fez um Nelson Mandela incrível no Invictus, salvo erro. Eu gosto imenso, sou absolutamente, sigo muito aquilo que o Morgan Freeman faz, que é um ator absolutamente incrível,
E no Invictus, por exemplo, só agora à parte, o filme, ele está tão bem que, passado poucos segundos de começar a ver o filme, eu já não estou a ver o Morgan Freeman, estou sempre a ver o Nelson Mandela. É isso, é E a isso. acreditar que é aquele o Nelson Mandela, é incrível. É isso, eu compreendo que também senti isso mesmo, é um filme espetacular. Aliás, eu tinha Espetacular. aqui Portanto, uma entrevista preparada para ti sobre isso, um bocadinho mais adiante, mas coloco já, porque está no alinhamento, não é na sequência do que estamos a falar. Tu, numa entrevista recente que deste, aliás, neste mês, no mês passado, houve uma resposta, eu pergunto qual é a resposta para a pergunta que deixaste no ar, que foi: porque não se vêem cidadãos de origem africana na polícia, por exemplo? pois, eu por acaso depois, isso foi para a revista Sábado. Exato. Não, ocorreu-me dizer isso. Eu, por acaso, no outro dia, aqui há poucos dias, estava numa estação de serviço a pôr gasolina e vi um GNR, um agente da GNR de origem africana. E pensei, quer dizer, ainda bem que assim é, e será que isto prova que eu estou errado, afinal? Mas eu, de facto, na Polícia de Segurança Pública não vejo muitas pessoas de origem africana. A resposta para isso, não, a resposta não é minha, quer dizer, para mim faria sentido eles estarem. Eu não percebo é porque é que eles não estão, não percebo é porque é que eles não fazem parte. Eu acho que isso se revela de que sim, somos um país onde existe racismo. Ok. Aqui numa outra campanha, que tem muito também paralela a ver com esta, e que está a decorrer nestes dias, da Rede Europeia Antipobreza, alerta que o discurso de ódio não é argumento, e tem aparecido várias figuras com t-shirts, com frases, não é? Destes slogans alusivos. A que se deve, no teu entender, o aumento deste tipo de discurso? E porquê? E se achas que as redes sociais ajudam ou desajudam a proliferar o discurso de ódio? Absolutamente. As redes sociais são uma forma muito cobarde de muitas vezes das pessoas comentarem situações e de disseminarem sentimentos de ódio, e as redes sociais são de facto uma excelente ferramenta de trabalho e de divulgação, mas como tudo, são as ferramentas servem para fazer coisas, para construir coisas, mas tal como um martelo, elas também servem para ferir. Pois é. E as redes sociais são, de facto, estão cheias de ódio, não é? E de pessoas que se escondem num perfil que, enfim, ou porque sentem que não estão ao alcance dos outros, ou porque por vezes até são um perfil falso, é muito fácil disseminarem o ódio. E eu acho que também a falta, por vezes, não sei, eu acho que as pessoas, há vários caminhos na vida e por vezes as pessoas vão por um caminho que não é o certo, e é um caminho de raiva e de desdém e de crítica, e se calhar se tivessem ido por outro seriam mais felizes. Aliás, tu próprio viveste um drama através de uma das tuas redes, há quase um ano já, em que foste pirateado e chantageado. O problema ficou já totalmente resolvido, e que conselhos dás aos jovens para evitarem esses perigos e que mecanismos têm à disposição para solucioná-los? Se podes ajudá-los. Olha, eu não sou de facto uma pessoa não sou assim muito entendido nestas questões, mas e tive alguém que me ajudou na altura. O conselho que eu dou é, por exemplo, aquilo que me aconteceu foi eu de repente clicar numa coisa que não sabia o que era. Portanto, eu acho que eu tive de facto essa situação, foi uma situação chata, porque de repente um perfil de Instagram passar a ser usado por outra pessoa, há o risco dessa pessoa começar a publicar e a dizer coisas que não são aquilo que eu sinto. Felizmente isso não aconteceu. Foi rapidamente resolvido e reposto. Eu fui inclusive participar da Polícia Judiciária, que isso é uma das coisas que eu aconselho também, embora acho que nesse aspecto ainda não há uma resposta muito rápida nesse sentido, porque é uma prática comum e não há mas o que eu percebi foi que se o assunto começasse a ter uma certa gravidade, que aí a Polícia Judiciária intervém sim. E acredito que eles cada vez estejam mais aptos para este tipo de crime, mas o que aconselho é tentar criar, no meu caso,
que sou uma figura, uma pessoa conhecida, portanto, consegui fazer um certificado, que é uma página de certificado, onde nós entregamos um documento. Quando isso não acontece, o que eu aconselho é as pessoas terem cuidado, e eu sei que a curiosidade muitas vezes leva-nos a abrir ou a clicar em certos sítios, é não fazê-lo, ou fazê-lo com bastante cuidado. De facto, é um universo, nós estamos todos a aprender, estamos todos a entrar neste, e com uma rapidez muito grande, e é de facto preciso muito cuidado, e principalmente com os mais jovens, que não só usam mais, como são mais indefesos e mais inexperientes em relação à vida e às coisas que vão acontecendo, e acho que é preciso muita cautela. Isso. Aliás, tem tudo a ver com uma questão de educação, e tu próprio também, como pai, tens 2 filhas, uma ainda criança e outra já jovenzita. O que é que tu priorizas mais na educação que lhes prestas e no crescimento de ambas? Olha, os valores que eu tento passar são o de respeito pelos outros, e por elas, porque eu acho que a pessoa para respeitar os outros, tem que começar por respeitar a ela, não é? E por o sentimento de que é preciso que a vida é exatamente isso, são escolhas, e nós é preciso, e por vezes nós, quando percebemos que uma escolha não é a mais certa, é como num caminho, temos que voltar atrás, não temos por vezes que insistir, se calhar até podemos lá voltar ou não, mas temos que saber que tudo aquilo que vamos decidindo vai determinando o nosso futuro. Tento guiá-las de forma, o que eu lhes digo é, eu também sei pouco mais do que elas estão a ser filhas pela primeira vez, estão a ser adolescentes pela primeira vez, eu estou a ser pai de uma adolescente pela primeira vez também, estou a ser pai de uma criança pela segunda vez, mas quer dizer, os pais também fazem erros, é crescermos juntos todos, não é? Tentando passar o sentimento de que os pais não sabem tudo, mas já viveram mais situações, portanto, à partida saberão algumas coisas e poderão ajudar. É guiar é passar amor, mas passar também um sentimento de respeito e de disciplina. E dás contigo a pensar no futuro delas, como será, e olhando até ao alargamento de expressões ideais extremistas na nossa sociedade, seja mais à esquerda ou mais à direita, isso suscita-te maior preocupação? Sim, o mundo onde nós vivemos e as minhas filhas estão a crescer, é um mundo que me suscita preocupação. Eu não gosto de ter um sentimento no sentido de pensar as coisas estão tão mal, porque nós já vivemos, o ser humano já viveu momentos péssimos e de facto nós vamos atravessando momentos, é preciso ir-nos preparando para as coisas. Existem sentimentos pelo mundo, como tu dizes, mais à esquerda e mais à direita. De uma forma geral, ultimamente, a mim os sentimentos mais à direita têm-me preocupado francamente mais, que acho que têm sido são mais, parecem mais, diz? É por serem também mais recentes, não é? Exato, eu acho que ultimamente estamos a passar por isso. Acho que a questão tem sido mais sentimentos radicais mais à direita. Mais à direita. Sim, preocupa-me, porque cria de facto lá está, um ódio no mundo e entre as pessoas, e uma raiva, uma agressividade que não era assim que eu gostava de vê-las crescer. Mas pronto, é tentando. Não sei se consideras esta linha ser muito tenue do passar. Isto é um bocadinho como antigamente se dizia, do bestial à besta. Isto é uma coisa, passa-se assim um passar de popular a populista, não é? Isto, a diferença não é. Pronto, apesar de serem opostos, mas é uma linha muito tenue, não achas? Isto, e temos visto nos populistas podem ascenderem, não é? E que podem fazer a diferença e mudar o mundo e voltarmos a ter, não é? Pode sem ser pessimista, não é? Mas é essa preocupação, não é? Desse crescimento, porque atinge, como os jihadistas e tudo, eles não tangariam pessoas que são mais vulneráveis, pessoas que estão, e esta pandemia veio acentuar isso mesmo.
dificuldades, as crises, não é? A pobreza, desemprego, e as pessoas acabam por estar mais, não tendo essa tal psicologia, como dizia bem, a gente conhecer-se e estar seguro, né? E não ser corrompível, e faz com que as pessoas facilmente se deixem iludir, não é? E vão atrás desses. Foi dessa forma a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quer dizer, a Alemanha e a Áustria estavam num momento de grande, não eram o poderio económico que são hoje em dia, quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial o nazismo entrou daquela forma exatamente porque as pessoas estavam muito, sem querer justificar, porque nada justifica aquilo que se passou, mas as pessoas estavam disponíveis para que alguém os liderasse, não é? As pessoas não tinham qualquer perspectiva, vivia-se mal, vivia-se mesmo muito mal naquela altura, naquele lugar, e é exatamente isso que tu dizes, são nos momentos de crise e de pobreza espiritual e financeira, etc., que entram estes movimentos, não é? E que arrastam as pessoas. Tu falas da Áustria, tinha também aqui uma questão, até, pronto, não olhando ao passado, mas ao presente, também é uma referência e uma potência, não é? E sendo a tua esposa austríaca e conhecendo tu bem a Áustria, pelo menos no Natal, não é? Que foi sabido pela imprensa que lá passaste, isso faz-te almejar que os portugueses devessem ser melhores e rigorosos até em alguns aspectos cívicos e culturais ao nível dos austríacos? Quem conhece de facto a Áustria vê aqui diferenças largas, não é? Na própria civilidade, pronto, não só na Áustria, mas a Europa Central, até não se ver lixo no chão, todo este cuidado, e lá eu ainda vi mais isso em Viena do que outras capitais europeias, mesmo os próprios, para pôr o tabaco, têm os coisas espalhados, mesmo dos jornais tenho, né, e não se vê aquilo vandalizado, não é? Nem os próprios jornais, as pessoas não precisam de ir ao quiosque, a papelaria, tem lá tipo umas, pronto, sabes o que eu estou a falar, não sei se aquilo tem um nome próprio, mas protegido, que as pessoas podem comprar o jornal em vários sítios, ali em postos próprios de jornal, é interessante, e depois não só as ciclovias, muito bem, e depois todo aquele cuidado, o património cultural das grandes, pronto, como foi uma necessidade, um país muito imperialista, e vemos ali tudo com cuidado, não vemos deteriorado, e há esse respeito, não é, pelo património, pelas pessoas, e o atravessar a rua, quer dizer, é respeitar ali mesmo, mas só quando o peão fica a ver. Tu vês, são os tais alguns aspectos cívicos e culturais que eu referia, vês que nós devíamos ser como os austríacos ou não? Acho que podemos todos aprender uns com os outros, não é? Nós com eles e eles connosco. Eu, de facto, em muitos aspectos, acho que gostava que o meu país tivesse algumas mais semelhanças. A Áustria, eu conheço basicamente toda a Áustria, mas foi em Viena que conheci a minha mulher e onde estive mais tempo no início. E Viena é de facto uma cidade, exatamente como tu dizes, é uma cidade muito bem organizada, com as ciclovias, com essa questão do jornal, sei perfeitamente do que é que estamos a falar, sim. Foi novidade, nunca tinha visto. Exatamente, todo o respeito. Eu acho que nós latinos, o povo latino tem de facto há uma grande diferença, que é, nós temos sempre esta preocupação da família, de proteger a família. E depois da família, num círculo exterior, e muitas vezes muito próximo da família, estão também os amigos. E para lá é como se quase não me interessasse. Ou seja, não há uma grande preocupação, não há sequer um sentimento de cuidar dessas coisas. Temos que nos proteger num círculo mais pequeno, porque não vamos conseguir fazê-lo num círculo maior. Há um sentimento quase de não vale a pena nós darmos à sociedade, porque a sociedade não nos vai devolver aquilo que nós vamos dar. E num país como a Áustria, acho que há um acreditar, acredita-se mais na sociedade, no sentido em que eles sentem que se eles derem não só, as famílias para já não são tão fechadas como nós somos, não é? E depois nem tão dependentes, há uma maior independência dentro da família, e em relação aos filhos, deixá-los voar mais cedo e das pessoas serem menos controladoras. E depois há uma necessidade e há uma disciplina grande em relação aos círculos exteriores, à família e aos amigos, em que as pessoas sentem que têm que dar e vão receber um retorno, não só
por parte, isto passa-se com as escolas, porque nós aqui vivemos numas bolhas, não é? Exato. Quem pode cria um seguro de saúde, tem que ter um seguro de saúde se quer ter uma saúde mais rápida, se quer ter uma resposta mais rápida por parte do sistema, de um sistema de saúde. Pagamos um colégio muitas vezes bastante caro se queremos assegurar uma educação mais, não quer dizer que o ensino público não seja bom, mas temos esse receio. Pagamos as autoestradas, pagamos tudo e mais alguma coisa. Exatamente. E esses países não, esses países tu pagas se calhar até mais de impostos, mas sabes que depois tens isto tudo. Tens um bom sistema nacional de saúde, tens bons colégios e não tens que estar a pôr em escolas particulares, não pagas autoestrada, quer dizer, pagas uma vinheta anual. Há mais equidade, há mais, de facto, muito mais desigualdades sociais, não é? Das há classes. mais um sentimento, há mais, no meu ponto de vista, uma sociedade montada como devia ser. E nesse aspecto eu gostava que nós, eu estou a ouvir um ruído aqui, agora parou. Eu nesse aspecto gostava que nós fôssemos mais assim. Mas não nos podemos desvirtuar, nós somos como somos e nós não somos só nós portugueses, os espanhóis estão mais perto de nós do que os italianos. O povo latino tem esta característica. Somos também um país mais pobre, e quando digo mais pobre não é só uma carteira mais vazia, é também culturalmente mais pobre, e a cultura é de facto a cultura e a educação é de facto a base para depois, para a vida das pessoas, não é? Porque prepara-as de uma forma diferente, é quase um elemento, é quase uma... É algo que vem adicionar alguma coisa ao ser humano e prepará-lo para a vida de uma forma melhor e na relação com os outros. Mas eu, por exemplo, e ainda ontem falava com amigos meus sobre isto vai-se passando até mais a norte, porque, por exemplo, eu sou absolutamente, embora não conheça esses países, mas interessa muito esses tipos, as sociedades, por exemplo, a Dinamarca e a Escandinávia, porque aí há uma forma de estar na vida que me agrada muito. Porque, por exemplo, depois o problema, agora, desculpa, estou aqui a perder um bocadinho no raciocínio, mas depois os austríacos e os alemães às vezes têm um pensamento são muito competitivos. Isso daí advém o bom e o mau, não é? Ou seja, é bom porque falo-os chegar mais longe, conseguir as coisas, mas às vezes há uma certa competitividade que, para mim, entra já numa máquina de frieza muito grande. Exato. Cria um bocadinho os Rottweilers da vida, não é? Mas eu tenho um apreço gosto imenso da Áustria, gosto muito de muitas pessoas, tenho vários amigos lá, mas é um país que eu admiro muito. Viena é uma cidade já ganhou várias vezes esse prémio de cidade com melhor qualidade de vida no mundo. É de facto uma cidade incrível para se viver, apesar de não ter mar, acho que tem essa lacuna, mas é de facto uma cidade especial, porque é uma cidade muito cultural, é uma cidade de cafés, daqueles cafés à antiga, no sentido dos bons cafés, em que as pessoas leem o jornal e bebem um bom café e vão ver uma boa exposição e há de facto qualidade de vida. As pessoas se movem de bicicleta. Eu, por exemplo, quando vivia em Viena, comprei uma bicicleta e durante bastante tempo era a minha forma de mover na cidade, era de bicicleta. Aqui a bicicleta já entrou no cotidiano de alguns portugueses, mas aqui há uns anos atrás, quando eu conheci a Áustria, eu via pessoas com um nível de vida de bicicleta, e aqui em Portugal, se fossem trabalhar dessa forma, toda a gente ia achar que eram pobres, então ganhava-se uma espécie de complexo. As pessoas não o faziam. Parece mal ir de bicicleta para o trabalho, porque não sei o quê, não é? Pronto, nós estamos... Quer dizer, há aqui uma mentalidade que felizmente as coisas vão mudando cada vez mais e vão abrindo, mas
Eu ainda me lembro de ver casas de madeira incríveis na Áustria, porque aqui em Portugal uma casa de madeira era uma barraca, não era bem uma casa. Portanto, é outra mentalidade. Que E já felizmente agora, invertendo muito rapidamente a questão, e porque também somos bons em muita coisa que fazemos e que somos, tu vês algo, e conhecendo bem tu os austríacos, vês algo também, agora ao contrário, que a Áustria devia adotar, ou também devia ser um bocadinho melhor, com base nos portugueses, naquilo que... Nós somos uns incríveis hospitaleiros. Nós temos essa qualidade que eu, apesar de na Áustria me receberem bem, e receberem bem também, não têm essa alegria em receber que nós temos. Nós temos uma grande... nós somos não sei se também... eles são do nosso tamanho, mas... ia dizer, não sei, porque temos um país... O calor humano, que como tu dizias... O clima eu acho muito, eu acho que o meio determina o homem, é um facto, porque os países mais quentes e os países mais frios há sempre esta diferença, não é? As pessoas nos países mais frios ficam mais em casa, recolhem-se mais, depois quando na socialização, quer dizer, não é uma coisa... Nós precisamos de estar em contacto com as pessoas, precisamos de estar na rua, gostamos de receber, e esse lado eles não têm. Depois temos uma capacidade de trabalho incrível, mas isso eu acho que eles também têm, eu acho que eles também têm, e muitas vezes a capacidade de trabalho eu acho que tem a ver com a necessidade, por isso é que muitas vezes os imigrantes, sejam eles quais forem, sejamos nós fora ou os que vieram para Portugal, são sempre incríveis trabalhadores, porque é uma necessidade, não é? As pessoas têm que se fazer à vida. Exato. E muitas vezes eu acho que nós muitas vezes somos melhores ou piores conforme a nossa necessidade, não é? Porque senão também nos acomodamos. Mas sim, há vários aspectos, mas principalmente acho que nós somos um povo francamente hospitaleiro, que gosta de receber. Somos cuidadores, acho que temos um lado muito forte de cuidadores, acho que isso é de facto uma característica nossa. E deixaste aqui uma palavra-chave, parece que foi combinado, mas não é? Mais uma vez há aqui uma palavra que interliga com a questão seguinte, que sei que é uma das tuas preocupações, nesta pandemia não só, que é o termos de cuidar de nós e dos outros. Ouvimos dizer isto na televisão ano passado. Como é que esse cuidado para ti deve ser emprego? Temos realmente condições gerais suficientes para prestar esses cuidados a nós e aos outros, esses afetos? Temos, não podemos nunca, não devemos nunca descuidar-nos nesse sentido, e de facto pensarmos que tem que haver um respeito, tem que haver... esta pandemia trouxe de facto este aspecto muito na ordem do dia, de que até pelo simples facto das pessoas usarem ou não máscara quando estão com os outros, quer dizer, grande parte das vezes quando se usa uma máscara protege-se, o próprio é protegido, mas há uma forte componente em que a pessoa que usa a máscara está a proteger o outro. E aí nota-se também a forma das pessoas quererem ou não quererem saber dos outros que os rodeiam, não é? Acho que é de facto importante, isto vem-nos pôr à prova também nesse sentido, que é fundamental nós termos o cuidado connosco, mas cuidarmos também dos outros. É muitas vezes por essa razão que todos nós tivemos que ficar em casa, sempre que possível, não é? E continuamos a ter que estar restritos a muitas coisas que fazemos, mesmo aqueles que dizem, mas eu não. E depois há aqui uma coisa que as pessoas dizem, ou pensam que, pronto, mas a mim não me afeta. Mas há sempre um lado que nos afeta, não é? Porque mesmo que nós não apanhemos, mesmo que as outras pessoas não, mesmo que nós não nos preocupemos connosco ou não nos preocupemos com os outros, na questão do contágio, isto vai fazer com que, a falta de cuidado vai fazer com que a economia feche, e a economia traz problemas gravíssimos, não é? Como sabemos. E, aliás, esta pandemia também vem-nos desmontar às vezes aqui um bocadinho a ideia, pronto, que nem tudo deve ser feito o calculismo, o programar, não é? É certo que a pessoa deve sonhar e projetar ideias, coisas que quer realizar, mas que não vale a pena estar às vezes muito
prazos, porque de um momento para o outro a gente não sabe o dia da manhã, não é? E vem uma pandemia como esta e desfaz-os tudo, não é? E potenciando até aquela a grande frase do Poetas Mortos, não é? Do Carpe Diem, aproveitar o dia e não deixar bem. E neste sentido, tu estás a gravar uma novela que tem até um nome curioso, Para Sempre, mas afinal o que é este Para Sempre? E nesta ideia até um bocadinho adversa à pandemia, o que é que poderá ser para sempre, que a gente realmente saiba que pode ter e deve ser para sempre, sem estar aqui com medo, não é? E receios do que possa vir amanhã ou depois, ou qualquer altura. Pois, olha, para sempre, nada é para sempre, não é? Nem o amor. Nada é para sempre. Nem o amor. Facto, nem o amor, nem porque nós não somos para sempre, não é? Quer dizer, nem sequer sabemos se a raça humana será para sempre. Portanto, mas uma das coisas que esta pandemia trouxe foi uma resposta a uma coisa que todos nós por vezes tínhamos a sensação que é: não, isto não pode parar. Eu não posso falhar, eu não posso deixar de ir aqui, podemos tudo. Tudo pode parar, nós podemos porque quando tem que ser, tudo para, como se viu, não é? Nunca ninguém pensou que o mundo pudesse parar como parou. Nós há 2 ou 3 anos atrás, se nos dissessem que isto ia acontecer, parecia-nos um cenário de um filme, de uma série assim de caos, não é? De facto, estas coisas do não pode isto, não pode aquilo, não pode tudo, porque de facto há uma coisa que nós, principalmente quando nos sentimos com saúde, achamos, essa é uma frase um bocado desinteressante, que a saúde é o mais importante, mas é de facto, a saúde é o mais importante. De facto há aqui estas questões que é quando é preciso travar alguma coisa, quando é preciso pensar no qual é o valor mais alto que nós temos, é a nossa saúde, é esse o valor mais alto, é esse o valor mais importante. Pois, para sempre, não sei, voltando a esta questão do para sempre, espero que este vírus provavelmente será para sempre, não, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que este vírus poderá ser para sempre. Espero que ele não seja para sempre da forma como é e como existe na nossa sociedade, não é? Como existe no mundo. Oxalá, se ele tiver que ficar, e parece que ficará, que nós ganhemos a resistência ou através das vacinas ou através do tratamento para superarmos mais. Eu creio que será isso, que será mais uma doença que vai ficar no meio das outras doenças, não é? Mais um vírus. Pois. E já agora, pegando na mesma neste Para Sempre, dessa nova telenovela, tu imaginas-te a contracenar e viver dos palcos durante o resto da tua vida? Ou tens no horizonte outros projetos profissionais às quais te queiras dedicar e que nos possas aqui revelar? Não tenho. Nunca fui muito de fazer projetos a longo prazo. Gosto de fazer, é porque, nem sei se gosto, é porque mesmo que quisesse fazer a longo prazo, normalmente não acho que depois funcionem. Acho que tem que ser assim um curto, médio prazo. Gosto de ir apontando nas direções, mas e criar objetivos. Acho que o ser humano, acho que é fundamental nunca perder os objetivos, não é? Mas sim, vejo-me a fazer isto, espero ter saúde por muitos anos para poder continuar a fazê-lo com qualidade de vida também, ou seja, a nível de capacidades mentais e físicas. Sei que, quer dizer, passa-me pela cabeça um dia realizar um filme. Essa área é uma área que me interessa um dia ter essa experiência. Já estive perto de o fazer numa pequena experiência, numa curta-metragem aqui há uns anos. Depois decidi, quer dizer, aquilo era tão importante para mim no sentido de eu gostava que quando fizesse uma coisa fosse tão boa que achei que não era ali o momento, acho que aquilo ainda não estava pronta para ser feita, mas um dia espero ter essa experiência.
Mas tens assim aflorado algo, quem gostarias do cenário, essa história, essa realização seria sobre o quê? Qual seria a grande, não é, a mensagem? Não tenho. Não tens nada ainda? Não tenho. Eu acho que no momento colegas teus gostarias, portanto, até pela tua afinidade e pela tua valorização até profissional deles, considerados excelentes atores, gostarias que, agora neste caso, a ti como papel realizador, que atores gostarias que entrassem aqui, independentemente de quem vão representar, da personagem que vão encarnar, mas quem são aqueles atores ou atrizes que tu gostarias de ter nessa tua película? Isso dependerá muito, se um dia passar por essa experiência vai depender muito das personagens, não é? Vai depender muito das personagens e, portanto, nunca partirei, julgo eu, que nunca partirei dos atores para a personagem, mas sim ao contrário, da personagem para os atores. Mas há atores que... Desculpa. Olha, eu acho que existe uma tendência de há uns anos para cá, que é de não usar muito as pessoas mais velhas. E isso é uma coisa que me interessa, ou seja, que me desperta, porque acho que há um mundo tão grande em cada um deles, em atores de mais idade, que não é nenhum projeto, é agora isto é uma ideia que me ocorre agora. É uma ideia que me ocorre agora. Há alguns atores de mais idade que eu acho que, ao contrário daquilo que existe, principalmente na televisão, mas no cinema também em Portugal, eu acho que, curiosamente, fora de Portugal, acho que os protagonistas nem são assim tão jovens. Existem muitas vezes, depende dos filmes, mas existem muitas vezes filmes onde os atores já têm uma idade mais avançada, e aqui tenho a ideia que não, que estamos aqui a fazer coisas um bocadinho até aos 30, 40, 50, a partir daqui começam a ser raros os personagens que aparecem. Mas eu acho que é uma mais-valia. Acho que quando isso acontece dá sempre uma riqueza maior. Não quer dizer que os jovens não tenham o seu papel, obviamente que têm, mas não podemos é só ter uma ficção com jovens, não é? Exato. Porque acho que isso acontece. Sim, há atores, atrizes que nós conhecíamos de outras da televisão e não temos visto, não sei se será por falta de oportunidades, não terá sido a opção deles deixarem, e estou-te a dizer isso, estou-me a lembrar de uma atriz, sei que há vários, não é? Até em tempos houve uma peça sobre isso, estou-me a recordar, por exemplo, da Ana Brito e Cunha, não é? Se calhar não vemos tanto em novelas como outrora, ou outros trabalhos de... Sim, mas a Ana Brito e Cunha até é jovem, quer dizer, eu não estou a falar... ok. Eu estou a falar de pessoas, por exemplo, de uma idade dos 70 ou 80 anos, estás a ver? Que é de facto essa faixa etária parece que não entra nos filmes, não há papéis para parece que há uns anos não há papéis para velhos em Portugal. Sim, tirando o Rui de Carvalho, que é o grande, não é? Grande referência, mas não há assim muito mais. E havia a Maria Manuela, não é? A Carmen de Louros, mas há poucos, de facto. Muito bem. Sim, não há muita gente. Quer dizer, existem pessoas, mas não há muitas histórias com eles. E nessa história, que posso dizer, gostavas que fosse algo verídico, baseado ou puramente ou 100% ficção? Uma história... Não penso. Tu estás-me quase a dar vontade de começar a pensar nisto mais a sério. Queremos saber. Mas eu não penso. Mas eu, por acaso, já várias vezes me ocorreu, se um dia realizar um filme, se procurarei fazer uma coisa mais baseada numa coisa história ou não. Julgo que não. Julgo que não. Interessa-me mais fazer um exercício quase filosófico sobre alguma coisa da vida, do que propriamente contar uma história que tenha acontecido. À partida. Um estilo Manuel de Oliveira, que ele também tem assim, não é? Muito filosófico, também pega em... Não necessariamente, não necessariamente, mas não necessariamente não quer dizer que esteja a desvalorizar o trabalho do Manuel de Oliveira, que foi um trabalho enorme, não é? Que foi que teve uma carreira brilhante no cinema e que tem, aliás, a obra fica e ficou uma obra fantástica, mas não é digamos que não é
não te sei definir o tipo de filme que mais, quer dizer, eu sei o género de filme que mais gosto, mas não apontaria num estilo de Manuel de Oliveira, não. Ok. Em meu nome, e acho que muitos portugueses associariam, estaremos ansiosos, não é, para ver esse teu lado realizador e todo o apoio, não é, e coragem, ânimo, não é, e gostaríamos, quando for possível, mas isto não vale a pena estar com Não, pressas. digamos que isto é só quando tu lanças o desafio, quer dizer, um projeto para além do meu trabalho, quer dizer, Claro. seria nesse sentido aquilo que me interessaria fazer. Quase a terminar, nós, pronto, sendo isto um jornal local, eu queria te perguntar, não sei se conheces a cidade de Gondomar, limítrofe ao Porto, mas pedir-te que pudesses destacar aquilo que mais aprecias nesta área, nos seus municípios, do que conheces, do que sabes, do que já ouviste falar sobre Gondomar, o que é que fica... Olha, não sei se já estive, eu conheço muito mal, eu acho que nunca estive em Gondomar. Já estive, se estive foi de passagem muito rapidamente. Não tenho assim uma, quer dizer, tenho uma ideia, mas não tenho mas provavelmente nem será uma ideia muito certa. O Porto é uma cidade que eu conheço bem, embora nos últimos anos sempre mais não tenha estado não tenha ido com tanta regularidade como fui há uns anos atrás ao Porto, e é uma cidade que me fascina, é uma cidade que eu acho que tem crescido muito bem, é uma cidade, lá está, falando do lado hospitaleiro dos portugueses que falámos há pouco, acho que é uma cidade de pessoas que recebem bem e que são dadas aos prazeres da vida, onde se come bem, é uma cidade com uma arquitetura muito interessante, e aliás, todo o norte do país, eu nasci em Lisboa, sou de origem alentejana, os meus pais são alentejanos, mas não, de Porto Alegre. Ok. Li alguns na internet, mas já vi que há aqui desfazamento porque eu já vi sites que dizem que nasceste a 3 de fevereiro, outros a 26, eu já vi que há aqui algo. Não, existem coisas que dizem, inclusive, que eu nasci no Alentejo, não, nasci na maternidade Alfredo. Eu nasci no Saldanha, na maternidade Alfredo da Costa, 26 de fevereiro. Mas os meus pais são de Porto Alegre, sim. Mas eu e a minha irmã é mais velha do que eu, 4 anos, e nasceu também já em Lisboa. Mas eu sempre tive mais por aqui, por Lisboa, Alentejo, mas tenho uma relação com o Norte cada vez mais, quer dizer, há uma série de destinos no Norte dos quais tenho vontade, até porque neste momento agora estou a fazer uma novela que se situa ali em Braga e no Soajo. Portanto, é uma novela por terras minhotas e eu ainda só estamos a trabalhar em estúdio, só tivemos uma ida a Braga, eu não fui ainda, mas irei em breve, por causa destas questões da pandemia, então temos estado mais fechados em estúdio, mas em breve espero ir, porque é um prazer grande ir ao Norte sempre. Muito bem. Então, se calhar, colocando aqui a questão de outra, ter um bocadinho mais sumo para o jornal, o que posso dizer, na tua área, é que das freguesias que há de Gondomar, há uma meia dúzia de teatros, sobretudo de grupos amadores de teatro, mas se calhar não são muito potenciados ou não têm os apoios vistos. O que é que achas que para estes teatros também prevalecerem, e estes grupos, o que é essencial para eles se revitalizarem e se permanecerem? Olha, eu não terei uma fórmula mágica para que isso aconteça, mas de facto, aqui há uns anos atrás, houve um trabalho muito bem feito a nível do Ministério da Cultura em Portugal, que foi a construção e o restauro, etc., de muitos teatros do país, e fizeram-se muitos teatros do país, e pena é que atualmente já nem falo de pandemia, falo de situação antes da pandemia, porque isto agora é uma situação absolutamente atípica, não é? Sim. Mas os teatros depois houve algum desinvestimento, houve um forte desinvestimento na cultura, que eu acho que é essencial retomar, não é? Porque de facto é importante que as pessoas vão ao teatro, não por uma questão não para que a máquina económica do teatro funcione, mas porque vão beber cultura, vão receber outras coisas que não recebem só
só com a televisão. As pessoas não é? Nós não vejo mal nenhum em vermos televisão, se escolhermos aquilo que vemos e aquilo que mais nos interessa, sem termos a televisão ligada a consumir tudo o que aparece, mas depois é essencial nós irmos ao cinema, ao teatro, e acho que para que essas companhias se revitalizem, acho que é importante que haja um apoio, um maior apoio por parte do Ministério da Cultura, e depois que as pessoas acreditem também nos projetos e que percam um bocadinho aquele estigma de que o teatro é uma coisa chata. O teatro não tem que ser uma coisa chata. O teatro, muitas vezes, as pessoas por vezes viram ou nunca foram e têm uma ideia pré-concebida, porque eu já me aconteceu pessoas irem ver um espetáculo e dizerem: olha, eu foi a primeira vez que vim ao teatro e adorei. E é isso que as pessoas devem dar. Nós não devemos ter ideias pré-concebidas sobre o cinema português é chato, mas já foste ver? Não, nunca vou. Então vai ver, porque se cá não é. O teatro é isto, é aquilo. Não, o teatro é, de facto, a relação que se estabelece com as pessoas que estão no palco, é uma relação tão forte e o público está tão dentro do espetáculo e contribui tanto que eu acredito que grande parte das pessoas que forem ao teatro pela primeira vez ou que retomem esse hábito de ir ou que o façam mais vezes, vão ter um prazer muito grande. E vão, porque o teatro é um local de troca, não é? A pessoa, quando vai ao teatro, dá alguma coisa também aos atores e traz alguma coisa para casa. Portanto, eu acho que é importante que o Ministério da Cultura invista mais e que as pessoas também acreditem mais naquilo que se faz por cá a nível de teatro. E não sentes que perdeu um bocadinho a alma ao não ter esses apoios devidos? Às vezes até ser considerado um bocadinho um parente pobre, comparando com o cinema e o fazer televisão. Não achas que o teatro está, de facto, poder estar... Pronto, faltar um bocadinho essa alma, não é? Eu acho que o que acontece... Mas eu, por acaso, tenho uma opinião que é... Eu, de uma forma geral, eu vejo muita gente no teatro. Ou seja, eu acho que existiu sempre... nem acho que essa ideia que se passou às pessoas de que o teatro precisava de gente seja uma ideia boa, porque dá a sensação que é uma espécie de esmola. Não é uma esmola, não é? Porque de facto, eu aqui há uns anos atrás ouvi num aniversário de uma rádio, que não me recordo qual era, porque já foi há bastante tempo, lembro-me de uma figura, isto já foi há muito tempo, mas eu fiquei com aquilo marcado, era uma figura do teatro, uma figura antiga do teatro português, que dizia essa pessoa já tinha esse discurso do que o teatro precisa, ou seja, como se o teatro já estivesse mal na altura. Eu acho que se criou uma ideia. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu estou a fazer teatro e ouço algum discurso em que as pessoas dizem assim: olha, se calhar se me puderes arranjar um bilhete, porque eu sei que o teatro precisa de pessoas. E eu digo: não, o teatro não precisa de pessoas, o teatro precisa de dinheiro. Se eu arranjar o bilhete, isso não vai acontecer. Quer dizer, eu posso, e tenho todo o gosto, quando tenho alguns bilhetes, de os oferecer, até para proporcionar essa primeira vez, esse gosto pelo teatro. Mas o teatro não se resolve com as pessoas que vão assistir sem pagar. Não é isso. O teatro tem que ser pago. Portanto, as pessoas... É preciso dinheiro para montar um espetáculo. Portanto, há aqui uma ideia. Mas, de uma forma geral, os espetáculos, até o que acontece... Eu tenho muitas vezes espetáculos aqui em Lisboa, e no Porto, sei que isso acontece também, espetáculos em que as pessoas querem ver, e não há bilhetes, está cheio. Ou seja, eu acho que tem que se passar também às pessoas essa mensagem positiva, porque ela não é uma mensagem, não é uma falsa... não é uma ideia falsa para as pessoas pensarem: está cheia porque é bom. Não, de facto isso acontece. Há muitas peças com muita gente. Sim. Com muita gente e de facto, e as pessoas, e há uma troca, e há preços por vezes acessíveis, portanto, ou num determinado dia, ou para grupos, ou para pessoas de uma certa idade, ou para estudantes. Portanto, há aqui preços e compensa. Eu acho que, de uma forma geral, a pessoa tem que estar informada e saber o que é que deve ver ou não, mas confiar muito no boca a boca. O teatro vive sempre muito do boca a boca, não é? Porque as pessoas, nós dizemos isso, quer dizer, muitas vezes a publicidade não chega, é o boca a boca que vai dizer, que vai fazer espalhar pelas pessoas que aquilo vale a pena ver, e as pessoas, quando forem ver e pagarem o bilhete por aquela peça, vão se sentir recompensadas, porque vai valer a pena.
proporcionar um dia diferente, vai fazê-los sair de casa de uma forma, enfim, numa relação com a cultura e com coisas novas. De facto, o teatro há muitos anos as pessoas iam ao teatro e tinha, eu não sou sequer desse tempo, mas consta que assim era, não é? Que as pessoas iam ao teatro, na altura não havia televisão, portanto as pessoas recebiam as histórias e viam os atores, era aí. Depois Exato. A televisão foi avassaladora nisto tudo, não é? E hoje em dia, com todas as plataformas de streaming e com tudo o que existe e com as redes sociais, etc., as pessoas têm alguma dificuldade em estarem num espaço, por vezes até sem olharem para o telemóvel. Mas é uma prática muito salutar ir ao teatro e é uma fonte grande de inspiração para a vida. Concordo plenamente. E, aliás, essa ideia que tinhas de ouvir, eu subscrevo literalmente. E terminamos, então, a entrevista, que vai longa, e agradecendo-te mais uma vez esta tua generosidade e empatia. É sempre um gosto estar a falar contigo. Última questão, que já é tradicional e no jornal, é como que uma mensagem final. Para ti, o que é que achas importante deixar para quem nos ouve, para quem nos vai ler no jornal, nestes tempos? Qual é assim a mensagem positiva, de esperança, que tu achas que é importante deixar? Olha, acho que devemos, é de facto, poucas vezes na vida eu não me recordo nunca ter atravessado uma situação como esta, não é? Não me recordo, nunca atravessei, quer dizer, já houve problemas aqui ou ali, mas eu nunca tinha, e tu também, não é? Nós nunca tínhamos atravessado uma pandemia, um problema, neste caso é uma pandemia, mas podia ser uma guerra mundial, não é? Sim. Isto é um problema que não é nosso, não é da Península Ibérica, nem da Europa, é mundial, absolutamente mundial. Eu acho que o ser humano, tem que estar mais unido do que nunca, porque é um problema que nos afeta rigorosamente todos. E não sei se tenho uma mensagem propriamente, mas é isso, é nós sentirmos que agarrarmos mesmo àquilo que é essencial, que é este respeito pelos outros e esta acho que é preciso que façamos, que atravessemos agora toda esta fase que aí vem. Acho que estamos perto acho que estamos perto de uma mudança, acho que estamos perto de uma viragem com esta questão das vacinas, não é? Eu acredito também que em breve haja um tratamento. Tenho um feeling que há de haver um tratamento, e em breve acho que devemos não ser comedidos agora, não tentar, nós agora há poucos dias houve um desconfinamento, eu assustei-me quando fui à rua e vi a loucura nas esplanadas e etc. Quer dizer, eu acho que temos que fazê-lo de forma comedida para não recuarmos outra vez, porque já estamos perto de uma mudança. Quando mais gente estiver vacinada, quando a imunidade do grupo se criar, aí podemos usufruir da nossa vida outra vez de volta. Muito bem, muito obrigado.